menina dos nossos olhos, do Rogério, nosso companheiro, presidente da associação, do Cairoli também, porque nós sabemos a importância do aprendiz dentro do processo do desenvolvimento econômico do país. Vamos lá. Primeiro, do simplificando o simples, substituição tributária. A substituição tributária, ficou louco? Volta, isso. Ele elimina os efeitos positivos do Simples Nacional em relação ao ICMS e reduz o capital de giro da micro e pequena empresa. Mas não é só isso, não. A substituição foi um golpe dado na conquista do Super Simples em 2007. Tão logo saiu o Super Simples, que determinou que o pagamento do ICMS fosse pelo faturamento e não por valor agregado, inventou-se a generalização da substituição tributária, porque ela existia e vai continuar existindo em cima de setores homogêneos de distribuição, quais sejam. Você pega grande concentração de produção e uma pulverização de distribuição. Nisso entra bebida, cigarro, combustível, setor automobilístico. Todos esses são passíveis da substituição tributária, porque o valor na linha de frente é homogêneo do preço, as margens são pré-fixadas. Então, é uma forma inteligente de você criar um sistema de cobrança antecipada. Mas, na hora que se generalizou, você eliminou o benefício do pequeno. Ele hoje paga como empresa grande e o pior, quando eles arbitram a margem, ela não é uma margem arbitrada, ela é uma margem arbitrária, porque hoje o pequeno está pagando mais imposto que a empresa grande e nós temos que berrar pelo Brasil todo, dar um grande grito pelo Brasil. E nesse ponto, nós estamos sofrendo a pressão do CONFAS. Estamos sofrendo. Aí eles vêm e falam, perda de receita. Vão perder receita. E hoje, no Pode, os governadores entram em pânico, porque é terrorismo. E eu falo, primeiro, ninguém perde o que não é seu. O que foi arrecadado foi subtraído do pequeno. Portanto, não há que se falar em perda de receita. Perda de receita é a guerra fiscal para poder atrair empresa grande e passar a conta para o pequeno depois. Isso é perda de receita. Segundo ponto da questão, que é fundamental. Ela não acaba a substituição, até porque ela continua nos bens tradicionais e, quando agora for vendido para a micro e pequena empresa, não pode reter. É o que nós botamos na lei. Aí você fala, mas quando é para o atacado, que já vem retido? O atacado fica com o crédito e deduz do pagamento do pequeno. O que eu não quero é jogar o crédito para o pequeno, porque ele não recebe nunca, por ser pequeno. Então, ele já tem que vir com o valor expurgado antes. É isso que nós estamos botando na Constituição. E isso que nós temos que fazer uma rebelião pelo país. Nós precisamos do trabalho de vocês. Segundo ponto, quantidade de beneficiados. Micro e pequena empresa assim definida em lei. Já falamos, 3.600.000 é o limite. Ah, mas você pode e você não pode. Como? Micro e pequeno é pelo porte. Hoje, um jornalista, um representante comercial que abre uma pequena empresa, ele tem que pagar imposto de empresa grande. E a Constituição garantiu a ele pelo porte. Portanto, hoje, nós estamos fazendo de baseada para trazer todas as profissões regulamentadas para o nosso lado, inclusive o próprio presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Ele me procurou falando, nós queremos que o advogado entre no Simples. Eu falei, o senhor não podia pedir isso para mim. O senhor tinha que pedir como Ordem dos Advogados do Brasil,
que tem uma posição constitucional muito bem definida, o senhor devia pedir: nós temos que universalizar o simples. Aí o advogado entra, mas entram todas as outras categorias juntas. Então, nós temos que ter alguém que advogue esta causa. E eu quero que a OAB advogue não corporativamente para os advogados, mas para todos os outros profissionais liberais do Brasil. E ele topou. A OAB está conosco para que se cumpra a Constituição no que diz respeito ao porte da empresa. Não há discriminação. Terceiro ponto, unificação de obrigações. Atualmente o recolhimento é único, é o Simples Nacional, mas as informações ainda são prestadas a diversos órgãos, em diversas datas, em diversos formatos. O que a gente quer é a obrigação estatal única, via rede. Simples Nacional, Fundo de Garantia, CAGED, RAIS, GEFIP, tudo numa guia só, num prazo só e numa forma muito simplificada. Isso nós estamos botando na lei agora. Porém, se anteciparam. Vocês já ouviram falar do e-social? Ouviram? Sim ou não? Já está dando a maior complicação, porque ele não é e-social, é e-fiscal. Pegaram toda a burocracia existente e digitalizaram. Quando, na verdade, o que a gente quer? Que primeiro desburocratize e depois digitalize. Não, são 50 formulários que agora vão ser preenchidos pela internet. Não dá para reduzir para 1, 2 formulários? Cadê o tratamento diferenciado por micro e pequena empresa? O Ministério foi obrigado a enfiar o pé na porta. Estamos discutindo hoje, vou ao Palácio hoje, da entrada no Ministério, no grupo, para fazer prevalecer o princípio do tratamento diferenciado. Eu não faço outra coisa aqui, senão fazer isso. E nós vamos comunicando a vocês os avanços, porque o e-social é a boa ideia de uma forma unificada das obrigações. Mas não é para servir ao fisco só, é para servir principalmente à sociedade e facilitar a vida do pequeno empresário. Vamos lá. Pode ir, pode ir. Redesim. Está no papel desde 2007. Muita coisa já se tentou fazer, está fazendo, tem um esforço grande nos estados, das juntas, de fazer a integração, mas abrir, bom, fechar nem se fala, mas abrir e fechar a empresa continua difícil. Ainda existem vários processos, sistemas, balcões e sites, resultando em múltiplos cadastros. Então, eu tenho que tirar o NIRI, tem que tirar o CNPJ, tem que ter a inscrição estadual, tem que ter a inscrição municipal, tem que ter a licença do Corpo de Bombeiro, tem que ter a licença ambiental, tem que ter a licença sanitária, tem que ter o alvará da prefeitura. Ufa! Cada um num lugar. É uma via sacra. Cada um com um número, porque todo mundo tem número próprio de cadastro. Não existe unificação de cadastro. E o mais importante, cada um com uma taxinha, que não é taxinha. Estão loucos para cobrar taxa. Nós queremos acabar com isso. Precisamos migrar definitivamente do medieval para o digital. Vocês sabem por quê? Porque no mundo digital, quem viaja são os dados, não as pessoas. Aqui a gente obriga as pessoas a viajar. No mundo digital, a intercomunicação de dados. E a pessoa pode fazer isso de casa, se tiver uma assinatura digital, ou presencial no balcão único de atendimento, que vai se transformar a junta comercial em todo o Brasil. Por isso que a presidente passou o sistema de juntas
para o Ministério da Microempresa. Alguém vai dizer, mas Ministério da Microempresa e as outras? É muito simples, é que micro e pequena empresa representa 97% do universo. E quem faz para 97%, faz para os outros 3% que também vão se beneficiar de um sistema mais ágil. Por isso, investimos, e é o principal investimento do Ministério, um portal. E este portal digital, que vai integrar as juntas comerciais no sistema unificado de licenciamento, nós investimos 30 milhões de reais na confecção deste portal, que fica pronto no mês de junho. E já no mês de julho, nós vamos começar a implantação em todo o Brasil. As juntas que tiverem mais avançadas na integração vão chegar primeiro, mas vamos fazer isso piloto no Distrito Federal, porque aqui é uma cidade-estado, um estado e cidade. Portanto, nós estamos mais integrados. E a junta comercial do Distrito Federal, imagine, gente, é do governo federal, né? Porque todas as empresas públicas do Brasil se registram na junta comercial do governo federal. Então, ela vai ser o exemplo, e até o final do ano nós temos que estar integrados com as outras em todo o país. Por isso que eu estou fazendo a caravana da simplificação, conversando um por um com os governadores, com os prefeitos de capital. Ontem mesmo estive em Salvador, estava meio difícil o negócio em Salvador, mas o prefeito Antônio Carlos Magalhães falou, é para já, em 10 dias nós estamos integrados para poder colaborar dentro do processo. Sexta-feira é em São Paulo, e São Paulo é o pior, porque São Paulo, se imagina, 80% das empresas não têm alvará de localização. É uma bagunça danada esse problema de registro de empresa. E nós vamos botar tudo dentro da ordem. Porque o Banco Mundial colocou que o Brasil é um dos piores países em apoio ao empreendedorismo, e um dos itens é abertura e fechamento de empresa. Então, abertura de empresa. Por que vai ser rápido? Porque nós descobrimos que 90% das empresas são baixo risco ambiental, vigilância e corpo de bombeiro. No Ministério da Justiça, já estabelecemos a classificação do que é baixo risco com os bombeiros. Quarta-feira da semana que vem, vamos fazer isso com a Anvisa, o que é baixo risco. Na outra semana, faremos com o meio ambiente, o que é baixo risco. O que for baixo risco, libera na hora, vai fiscalizar depois. Não tem que ficar na fila esperando fiscalização e põe 150 dias de prazo para poder. Se isso tivesse acontecido, nós não teríamos tido a desgraça de Santa Maria. Porque o oficial de corpo bombeiro falou, mas eu tinha 2.000 projetos para olhar. A rigor, ele não tinha mais que 50 projetos para olhar. 1950 já podia ter autorizado e se dedicado aos 50. Aí a danceteria ia ser fiscalizada, mas ela entrou na fila de um monte de processo onde a maioria é de baixo risco e não precisava de prévia autorização. Portanto, gente, este é um ponto fundamental para que a gente possa, ainda este ano, alcançar essa vitória. Eu estou falando de abertura, né? E fechamento. É fácil fechar a empresa no Brasil? Aí eu comecei a meditar, viu, Cairoli? Comecei a meditar. Por que é difícil fechar a empresa? Por que tem que ter o CNPJ aberto? Eu sei que o CNPJ aberto tem que fazer declaração todo ano, tem que apresentar balanço sem movimento. Se você não faz isso, pau, uma multinha por falta de atendimento de uma obrigação acessória. Aí eu fui ver a cultura. É igualzinho a isso aqui. Vocês já tentaram fechar a conta de celular? O meu acho que é vivo. E chama assim porque a conta não morre nunca. Isso vale para qualquer celular.
Então, você vai ter até no Porta dos Fundos, eu até aconselho vocês entrarem naquele site Porta dos Fundos, que tem um que tenta fechar e ele dialoga com a atendente chamada Judite. E aí ele vai se enchendo, aí ele vai xingando. No fim, ele fala, tá bom, me faz um planinho baixo e não fecha a minha conta, porque ele não conseguiu fechar. Na Receita é a mesma coisa. Fica com o CNPJ aberto, exatamente para poder sempre lançar uma obrigação acessória. E você não consegue fechar nunca. Agora vai ser da seguinte forma. Vou fechar. Comunica. Dá quem é o responsável, onde estão os livros. E fecha. Ele tem 5 anos para ir lá fiscalizar. Se for fiscalizar, encontrou alguma coisa, reabre. Mas não fica esse bando de cadáver insepulto que nós temos, mais de 1 milhão de CNPJs, e nós queremos fazer, no lançamento, um enterro coletivo. Vamos enterrar tudo de uma vez e vou convidar todos vocês. Vamos fazer uma cerimônia deste enterro. E aí, Carol, estou conversando com o Sebrae. A ideia é criar um empresômetro. Como nós fizemos com o impostômetro, um marcador de criação de empresa no Brasil. Depois que a gente fizer o enterro coletivo, porque hoje o número de CNPJ inativo atrapalha o número real. Então, a gente expurga e começa com o número real para que o Brasil inteiro, e a gente tenha um marcador município por município, para que a gente saiba o que está sendo gerado de empresa, principalmente de MEI, microempreendedor individual, que é a grande revolução em termos de inclusão previdenciária e inclusão econômica e social. Acho que é um dos maiores programas do mundo, porque ele é autossustentável, ele não é assistencialista, ele está dando apoio para o cidadão trabalhar por conta própria. E a presidenta Dilma adora esse projeto. Vamos. Gente, nós temos um prazo. Esse 1 ano foi quando eu apresentei para ela. Vamos ter só mais 7, 8 meses pela frente. Vamos fazer essas mudanças na legislação. O Congresso Nacional é o nosso grande aliado. Grande aliado. Temos alguns pequenos ajustes dentro da lei. E tem um que vai dar o que falar. Mas eu preciso do respaldo de vocês. Não tem um tratamento diferenciado na Constituição? Então, nós vamos botar um dispositivo na lei que é o seguinte. Toda lei, norma ou regulamento que atinja a pequena empresa, mas cujo texto não faça menção expressa da forma do tratamento diferenciado, esta lei, norma ou regulamento não se aplica à micro e pequena empresa. Isso é uma espécie de marquise de concreto protetora contra o lixo burocrático que é produzido no Brasil todo dia pela União, pelos estados, pelos municípios, pelos ministérios, pelas secretarias, enfim, a turma vai produzindo regulamentação, é uma fúria regulamentatória, e o pequeno é o que mais sofre. Se nós botarmos essa marquise de proteção, a gente fica protegido e obriga o legislador a pensar simples. Portanto, o nosso mantra, pense simples, vai ter que contaminar, por obrigação constitucional, o corpo diretivo do país. Como dizia Steve Jobs, fazer simples é complexo. E fazer complexo é simples, é só não pensar. E vai jogando lixo. Portanto, esta é fundamental. Outra pequena coisinha, muito pequenina, no MEI. Eu estou olhando agora o MEI com muito carinho. O MEI bateu, este ano, 55% de inadimplência. 55% de inadimplência. Pô, mas o pequeno é bom pagador, gente. Por que está essa inadimplência? É que nós fizemos um sistema muito bom, muito sofisticado, que você faz tudo pela internet. Inclusive, ele tem que baixar a guia pela internet também.
Ele criou a empresa pela internet porque alguém fez para ele. Agora, no dia a dia, todo mês, ele baixar uma guia na internet para pagar, não está na cultura dele. Nós temos que ter bolado o velho e bom carnê. Foi isso que eu fiz agora no começo do ano. No Norte já está recebendo, vocês já estão recebendo no Norte, chama Carnê da Cidadania, para que ele possa pagar pontualmente, que não é imposto, é uma contribuição da Previdência que se reverte em benefício dele. Um pequeno ajuste a partir da realidade dele. Mas aí eu ouvi muito artesão dizer, eu não quero entrar no MEI. Ah, por quê? Ah, não dá certo. Eu me inscrevi no MEI, trabalho em casa, o artesão, a oficina é na sua casa. A burocracia leu um CNPJ naquele endereço. O IPTU já passou a ser de pessoa jurídica. Conta d'água de pessoa jurídica. Conta de telefone da pessoa jurídica. Aumentaram todos os custos porque acharam que ali tem uma empresa, quando, na verdade, tem um MEI, que é um CPF CNPJizado. Portanto, nós temos que botar na lei. Prevalece o endereço residencial do MEI e não pode cobrar tarifa a mais para ele. Porque, gente, cisco para formiga é obstáculo. E nós temos que hoje remover todos esses ciscos para que a turma possa melhor se desenvolver. Vamos lá. Eu vou passar rápido por este ampliar mercados, mas o principal da ampliação de mercados eu vou dizer para você. Nós não estamos fazendo um portal com 8 milhões de CNPJs? Nesse portal não vai estar o endereço, o nome, a razão social, todo o registro da empresa. Por que eu não abro para vocês gratuitamente para fazer o catálogo da empresa dentro desse portal? Ou seja, vai permitir que a empresa carregue no portal Empresa Simples todas as suas características de venda. Nós vamos fazer o maior portal B2B do Brasil, gratuito para o micro e pequeno empresário, para que haja relação via rede entre eles no Brasil inteiro. Pode tocar? Pode tocar? Pode tocar? Toca. Toca. Pode tocar? Crédito. Diz que no Brasil só se dá prata a quem tem ouro. É verdade. Tem um grande avanço do sistema de crédito. A presidenta Dilma se envolveu no microcrédito orientado, que é o programa Crescer. Banco do Brasil, Caixa. Mas nós fomos olhar. 90% das operações são para pessoa física. Porque o próprio gerente do banco, quando alguém vai apresentar uma proposta, ele fala, faz pela física que é mais rápido. Porque a burocracia de emprestar para a jurídica é complicado. Primeiro, pela informação do pequeno, porque o balanço do pequeno foi feito para esconder o que ele é e não para mostrar o que ele é. É verdade ou não? Nunca ninguém olhou o balanço como instrumento e retrato da empresa. O balanço é para se esconder do fisco, na grande maioria. E quando a gente facilita a vida, esse balanço passa a ser real. Segundo, para se dar crédito, não do capital de giro, porque no crédito, grande parte, quase a totalidade é capital de giro, é pouco para investimento. Porque para investimento exige a garantia real. E esta garantia real, o pequeno não tem para dar. E hoje o Brasil precisa crescer com investimento, não só em infraestrutura, mas um investimento para a massa dos micro e pequenos empresários em todo o Brasil. Portanto, uma experiência que nós queremos experimentar, está aqui o nosso diretor do SEBRAE, que é o responsável por isso. Em 1995, quando eu estava na presidência do SEBRAE, nós resolvemos criar o FAMP, Fundo de Aval da Micro e Pequena Empresa, que opera até hoje com o Banco do Brasil. Quando eu botei o dinheiro lá,
25 milhões nós colocamos de capital no FAMP. E falamos, é para perder dinheiro, porque a obrigação do SEBRAE é fazer prospecção para ver se isso dá certo ou não dá certo. Muito bem. 20 anos se passaram, voltei agora, sentamos juntos, eu falei, e o FAMP? Sabe qual o patrimônio do FAMP hoje? 520 milhões de reais. Quanto foi colocado a mais dos 25? Um tostão a mais. Tudo é fruto da operação do fundo. O que prova que micro e pequena empresa é pontual, sim, que nós podemos arriscar na pontualidade dele, podemos jogar no risco da pequena empresa para que a gente possa, através de um sistema de fundos garantidores, alavancar o processo de investimentos de máquinas, equipamentos e instalações para o crescimento do micro e pequena empresa, porque sem crédito um país não se move. E nós precisamos dar esse crédito para o micro e pequeno empresário. Toca. Por fim, vamos falar um pouquinho do aprendiz. Eu me envolvi muito no programa do Jovem Aprendiz, até porque eu coloquei na Constituição. É proibido todo e qualquer trabalho a menores de 14 anos, com exceção do menor aprendiz. Lá atrás. Aí resolveram mudar a Constituição e colocaram. É proibido todo e qualquer trabalho a menores de 16 anos, com exceção do aprendiz a partir dos 14 anos. E foi regulamentada a lei do aprendiz. Primeiro, é como antigamente, paga 70% de um salário mínimo, porque é 6 horas de trabalho só. Então, você paga salário mínimo hora. Segundo, 2% de fundo de garantia. É um incentivo para a empresa. Terceiro, você não tem verba rescisória. É um contrato de aprendizado, tem começo e fim. Então, você não tem que ter a verba rescisória e a indenização. Então, é vantagem para o pequeno ter um aprendiz. Só que a lei exigiu que tenha uma entidade certificadora do estágio dele. E essa entidade certificadora cobra. E hoje se cobra cerca de R$300 por aluno acompanhado. A grande empresa paga isso porque ela é obrigada, entre 5% e 15% de seus funcionários, a grande empresa tem que ter em aprendiz. A micro e pequena empresa não tem obrigação nenhuma, mas também não tem incentivo. Se é para pagar o preço de um salário de maior, é preferível contratar um maior do que um menor, até porque pode ser acusado de exploração do trabalho infantil. Eles consideram a exploração do trabalho infantil marmanjo com 14 anos de idade. Isso daí é uma coisa que nós temos que começar a colocar, que nunca fez mal para ninguém, começar a trabalhar com 14 anos. O que faz mal é largar a escola. Hoje se discute o problema da maioridade penal. Não, nós temos que olhar o mundo do trabalho, o mundo da ocupação junto com a escola. Essa é a melhor forma de se combater a criminalidade. Porque esse jovem com 14 anos, não temos escola integral no Brasil, ele vai para a rua, ele não pode trabalhar, não tem acesso aos programas de aprendizado. Então, conversei com a nossa presidenta e estamos para divulgar um projeto em que o governo federal vai assumir o custo do aprendizado dele. A empresa paga o salário e a certificação, o Pronatec vai pagar através das escolas técnicas que acompanharão o estágio dos garotos e garotas nas micro e pequenas empresas. Por quê? Porque, primeiro, é uma ajuda mais efetiva para o microempresário. Segundo, maior influência na formação empreendedora do jovem aprendiz. Porque ele trabalhando na micro e pequena empresa, ele vai saber que ele pode um dia ser empreendedor, para ele fica mais fácil. Terceiro,
influência positiva do ambiente familiar próximo à atividade da micro e pequena empresa. Uma microempresa é uma macrofamília. A microempresa é uma empresa familiar. E para o jovem é sadio trabalhar num ambiente familiar, que às vezes ele não tem na sua própria casa.